nome é Thaís, eu sou nutricionista, sou R1 em transplante pelo Hospital Geral de Fortaleza e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como foi a minha trajetória até a aprovação na residência. Eu só ouvi falar da residência no finalzinho da minha graduação, que foi para 2017, 2018, através de um amigo que tinha passado na residência e ele estava me motivando muito. E eu fiquei naquela vontade de tentar a residência, de passar, mas ao mesmo tempo querendo focar nos atendimentos em consultório. Então, em 2018, eu comecei a atender, fui mais para a parte clínica, né, de consultas, reeducação alimentar, e não focava muito nos estudos. Queria passar, mas focava mais na parte do atendimento. Então, em 2019, eu comecei o curso MS, onde me ajudou bastante a me mostrar o direcionamento dos estudos, na parte de resolução de questões, os temas que mais caíam nas provas. Era um curso bem direto que focava realmente no que mais caía na prova. Isso me ajudou muito mesmo. Só que eu vim começar a estudar de verdade só no ano de 2020. E quando eu falo em estudar de verdade, eu vejo que é a questão de ter um planejamento, uma organização, uma resolução de questões, estudar por resumos, mapas mentais. Isso eu só vim começar realmente ano passado. E eu posso falar para vocês que foi muito desafiador, porque eu não consegui passar de primeira, né? Eu só vim conseguir passar agora em 2020, após 8 tentativas. Eu participei de 8 seleções de residência. Entre essas, eu fiz a prova da ESP, do ICC, do HGF, do ENARE, que teve agora em 2021. E dessas 8, eu passei em 4 para a segunda fase. Depois de todas essas reprovações, o que mais foi desafiador foi manter a constância, conseguir se manter estimulado para estudar todos os dias, para não desanimar, né? Porque as pessoas, elas começam a lhe cobrar, muitas pessoas não lhe apoiam, né? Nem sempre você recebe o apoio da sua família. E 2020 foi um ano desafiador para muitas pessoas, devido à pandemia do Covid, o medo de adoecer, as incertezas. Mas em meio a tudo isso, eu consegui me manter motivada para estudar, porque eu sempre pensei muito em ajudar minha família, eu queria muito mudar de vida, poder ajudar minha mãe, e isso foi o que mais me deu força para continuar. Quando eu soube do resultado, eu não acreditei, por conta que eu tinha passado por outras seleções em que eu tinha sido aprovada, em outra seleção eu fui aprovada, e após isso, algumas horas no sistema, meu nome não estava mais na lista dos aprovados. Então, quando eu fui aprovada agora na residência, eu fiquei meio assim, não tive reação, não caiu a ficha. Eu só vim acreditar mesmo quando eu comecei realmente no hospital, a minha rotina de residente, e aí foi cair naquela ficha de que eu tinha passado mesmo. Eu gostaria de deixar uma dica para você que está estudando, que está se preparando para a residência, que é parametrizar a sua banca, conhecer quais os assuntos que ela mais cobra nas questões e buscar as referências que são usadas naquelas respostas. Porque assim você vai estar um passo na frente, vai estar se preparando, vai estar tendo um direcionamento muito melhor e com certeza a sua aprovação virá. Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, professora Michele Sampaio na área, gestante, né? E super gestante. Olha aqui, gente, o tamanho já desta criança que está aqui dentro da minha barriga, com quase chegando no dia fatal, né? No dia específico, no grande dia, né? Vamos falar assim. O grande dia do nascimento está bem pertinho, já era para estar afastada, mas, como sempre, trabalho e espero conseguir trabalhar até, né, pertinho ali do parto, quem sabe, que nem EBSEB 2020, que foi justamente quando eu tive o primeiro filho, quando eu pari o Ravi. Quando o Ravi foi nascer, pessoal, olha que legal, que interessante, né? Como as coisas elas vão acontecendo e a gente vai lembrando e elas vão marcando, né, a nossa memória. Quando o Ravi foi nascer,
2 dias antes, um dia antes, aliás, especificamente um dia antes, eu dei um aulão para mais de 450, 500 pessoas, porque tinha muita gente, né, em outras salas sendo teletransmitido, então mais de 500 pessoas, um auditório super lotado, um dia antes do Ravi nascer, e o aulão era para quê? Era aulão de véspera de quê? EBSER 2020. E aí, professor, o que isso tem a ver? Tem a ver que alguma coisa tem aí. Sempre quando tem concurso EBSER, é chuva de aprovação, é avalanche de aprovação e, pela segunda vez, estou eu gestante novamente, já nos finalmente, preparando vocês para que concurso? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Para quem não me conhece, você que é do Amapá, você que é do Maranhão, você que é da região amazônica aí, seja muito bem-vindo ao curso MS. Está aqui nossas redes sociais. Espera aí, deixa eu ir para esse lado aqui. Ok? @curso MS, é só você ir lá no nosso Instagram, que nós sempre estamos postando as últimas notícias em concurso público, em processos seletivos, em residências. É o curso que mais aprova na área da saúde. É um curso especializado em preparação de profissionais da saúde para as diversas provas aí. E é só você já se inscrever nesse canal, já deixar seu like e já curtiu o nosso vídeo e aproveita quando sair, for lá no Instagram, vai lá e segue também o meu Instagram, é o @, deixa eu pegar uma canetinha bonitinha aqui, ó, @profa Michele Sampaio, ok? E nós vamos falar de que hoje? Vamos falar de legislação do SUS e legislação da EBSER. Olha, gente, eu vou analisar esse edital com vocês. Nós vamos resolver várias questões. Eu trouxe aqui algumas pinceladas na teoria e eu vou te dar muitas dicas, tá? Eu tenho certeza que esse aulão é um aulão muito especial e ele vai te ajudar na hora da sua prova. Esse não é o único, não é o primeiro e único. Nós teremos outros encontros, com certeza, mas esse é o pontapé inicial da nossa preparação gratuita. Por quê? Porque o curso MS, ele tem a preparação completa no seu site, cursoms.com.br, e aqui no YouTube nós fazemos aulas gratuitamente para vocês estarem também preparados, potencializarem a preparação, quem já tem o curso no site, ou mesmo, tá? Quem não tem condições de comprar o curso, tem preparação gratuita aqui no YouTube. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você. Você vai fazer prova muito em breve da EBSER Amapá. Não pense que falta muito tempo, porque não falta. O conteúdo da EBSER ele é muito vasto. Eu preparo a galera para a EBSER desde 2013, gente. Então, desse concurso aqui eu entendo. Desses conteúdos eu entendo. Eu vou começar com o conteúdo de legislação do SUS para que você, e saúde pública, né? Para que você entenda como é que a EBSER vem trabalhando ao longo dos anos, o que mudou, o que não mudou, o que você precisa focar realmente e o que é que você pode esperar de uma prova da banca IBFC em relação a esse conteúdo aqui. Olha, tá aqui o conteúdo do seu edital, tá? São 10 tópicos, lembrando que esse conteúdo primeiro aqui, que eu coloquei nesse quadrinho, é o conteúdo de Sistema Único de Saúde. E se você observar este conteúdo, você vai observar e vai marcar do item 1 até o item 7, tá? Desde 2013 que esse conteúdo aqui até o item 7 ele não muda, ou seja, até 2019, a EBSER cobrava, sempre cobrou isso aí, gente. História das políticas de saúde, controle social, resolução 453 de 2012, Constituição, Lei 8.080, Lei 8.142, Decreto 7.508, determinantes e sistemas de informação em saúde. Se você observar aqui no item 5, nós temos 3 legislações, tá? Então, na verdade, são 9 tópicos aqui que você precisa estudar. Outra coisa importante, uma característica específica da EBSER, dos editais EBSER, independente de qual banca, tá? Os editais EBSER costumam cobrar os artigos 194 a 200 da Constituição Federal.
não é os artigos 196 ao 200. Coloca lá a Seguridade Social, que são os artigos 194 e 195 também. Então, desde 2013, na verdade 2012, até 2019, nós temos o mesmo conteúdo, independente de banca, certo? O mesmo conteúdo aqui até o item 7. Quando nós tivemos EBSER Nacional e EBSER Uberlândia no ano de 2020, aí vamos lá, 2020, a EBSER decide acrescentar mais 3 tópicos. Então, de 2020, 2019, né, na verdade, final de 2019 para início de 2020. Para cá, nós temos mais 3 tópicos. Nós temos 2 RDCs e temos uma outra resolução do Conselho Nacional de Saúde, ok? A RDC 63, que vai falar sobre os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de saúde, e a RDC 36, que é a famosinha, né, que institui as ações para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, para a segurança do paciente. Não esqueça, essa daqui, ela faz par com uma portaria de número 519. Cuidado, você não precisa, dentro de legislação do SUS, estudar isso aqui, tá? É só mesmo a RDC 36. E temos ainda uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que ela atualiza a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, que é a resolução 553, de 9 de agosto de 2017, ok? Então, até 2019, então nós temos uma vasta disponibilidade, uma gigante disponibilidade de questões, né, versando sobre os temas 1 ao 7. E aí, quando nós chegamos nos tópicos 8, 9, 10, o número e a diversidade de questões, ela vai cair aí bruscamente. Isso quer dizer o quê? Que a gente não consegue estudar esses conteúdos de forma satisfatória? De forma nenhuma. Você consegue sim estudar de forma satisfatória porque você tem a professora aqui para elaborar questões para ti que não existem, tá? Que não existem aí nos bancos de questões, e eu amo, né? Elaborar questões, porque já elaborei questão de prova de concurso, já participei aí como examinadora, então já sei como é que funciona a história e tenho uma vasta experiência com EBSER. Vou começar com a primeira questão para que você veja como o IBFC ele gosta de cobrar os conteúdos de legislação do SUS. Eu vou começar logo com o sistema de informação. Por quê? Porque eu gosto de começar com questões que nos permitam conseguir um conteúdo teórico melhor e mais robusto. Onde é que vocês vão procurar, de onde vocês vão tirar, por onde você estuda, tá bom? Então vamos na primeira questão, olha comigo aqui, é IBFC 2020, ok? E ela diz o seguinte, no documento oficial do SIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, quando você vai lá para o DataSUS, lá para o site do DataSUS, você vai ver SIHD, tá? Não se espante. Por quê? Porque é Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado. Esse Dzinho é de descentralizado. Existe a seguinte frase. O laudo para solicitação da AIH deverá conter dados mínimos conforme o modelo de informação disponibilizado no endereço eletrônico do SIH. Olha, ó, SHD, tá aqui o D, ó, .datasus.gov.br. Nesse sentido, a sigla AIH, que aparece várias vezes ao longo deste documento, representa o quê? O que quer dizer AIH? Gente, o Sistema de Informação Hospitalares, ele existe desde a década de 80, início da década de 80. Ele nasceu antes do Sistema Único de Saúde. Ele nasceu ali ainda no período INAMPS e INPS, ok? Ele não veio com o SUS, ele foi absorvido pelo Sistema Único de Saúde. E ele tem como instrumento, documento principal, a autorização de internação hospitalar, ok? E essa autorização de internações hospitalares, elas vão compilar todas as internações hospitalares que o SUS, certo? Realizou durante um determinado exercício, durante um determinado período. Então, quando você fala em autorização de internação hospitalar,
com certeza você vai lembrar do Sistema de Informações Hospitalares e, diante disso, o gabarito é o item B de bola, que é simplesmente a sigla AIH. Professora, questão muito fácil. Depende do teu olhar, tá? Quando eu digo que você simplesmente saber o que significa AIH, isso quer dizer que eles podem perguntar lá na sua prova o que significa outras siglas relacionadas aos sistemas de informação. Lembrando que nós temos, eu vou fazer aqui uma base mais ou menos cronológica das coisas, né? Com os principais sistemas de informação que a EBSER gosta de cobrar. A EBSER gosta de cobrar o SIM, Sistema de Informação sobre a Mortalidade, que também nasceu antes do Sistema Único de Saúde. A EBSER gosta de cobrar, o pessoal aqui do chat está me acompanhando, beleza, galera? Então, fiquem ligados aí, que tem muita questão para a gente trabalhar, tá? O SIM, que é o Sistema de Informações sobre a Mortalidade, que tem como documento central a declaração de óbito, né? O SINASC, que é o Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos, que tem como documento central a declaração de nascido vivo. Nós temos o SINAM, que esse aqui você coloca aí um asterisco, coloque um coração, porque ele gosta de cair, tá? Esse sistema de informação sobre agravos de notificação, aí nós temos alguns documentos, tá? Ficha individual de notificação, ficha individual de investigação, ok? Temos os boletins e tudo mais. Ainda temos outros sistemas como o CIA, SUS, né? Sistemas de informação ambulatorial. Nós temos outros sistemas de informação diversos? Temos, mas falando em nível de prova, falando em frequência que cai nas provas, esses caem bastante nas provas, beleza? Então é importante que você saiba que ele pode ir pelas siglas mais simples, ou ele pode ir aqui e puxar uma siglazinha e puxar um sistema de informação um pouco mais complexo. Beleza? Questão fácil, questão direta, primeira questão, letra B de bonitinhos e bonitinhas. Vamos lá? Posso seguir, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo me entender? Estou me fazendo bem clara? Então tá aqui, ó. Se eu quiser estudar SH, se eu quiser estudar o sistema de informação, se eu quiser ter uma revisão geral sobre o sistema de informação, você vai nesse site aqui do DataSUS, ó, inclusive ele disponibilizou, ok? Você vai nesse site do DataSUS e você vai ter um resumo desse sistema de informação, inclusive um histórico, um pequeno histórico, né? Olha o que é o SHD. É o sistema de informação que armazena dados sobre as internações hospitalares no âmbito do SUS. As questões gostam de dizer que é no âmbito do SUS e da iniciativa privada. Você já está vendo, segundo o DataSUS, é no âmbito do SUS. E informada mensalmente por todos os estabelecimentos de saúde públicos conveniados, né, com a iniciativa privada, né, conveniados pelo SUS, contratados e que realizam internações e consolidados pelos municípios plenos e também pelos estados, que após sua análise e aprovação enviam para o DataSUS a nível federal, DataSUS Rio para processamento, ok? Então, sempre a informação, ela vai ser o quê? Ascendente, ela vai começar lá no município, lá no serviço de saúde, vai ascender para o estado e do estado vai ascender a nível nacional. O que é que eles nos fornecem, o sistema de informação hospitalar? O que ele pode nos fornecer? Os dados sobre as internações, ou seja, as informações, as principais informações sobre as internações hospitalares, apresentar e processar mensalmente as AIHs dos estabelecimentos de saúde, tá? Disponibilizar aos gestores relatórios também com informações para pagamentos da produção aos prestadores, acompanhar o desempenho dos hospitais em relação às metas, dos contratos com os gestores, garantir ferramenta de auxílio para ações de controle, avaliação e auditorias locais, calcular o valor global que deve ser pago aos prestadores, acompanhamento dos tetos financeiros estabelecidos na programação, conhecer gestores, prestadores e profissionais envolvidos na prestação de assistência hospitalar,
e ao gestor interferir oportunamente no processamento da produção mensal da produção dos hospitais, tá? Então, essas são as principais informações, possibilidades que esse sistema nos proporciona, ok? Vamos na segunda questão. Olha essa segunda questão aqui, ela vai versar sobre controle social, participação da comunidade. Lembrando que no teu edital, deixa eu só olhar para você aqui para que você entenda. No seu edital, você tem tanto a legislação, certo? Direta, a lei federal, lei 8.142, vou até escrever ela aqui, 8.142 de 1990, como você tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é a resolução 453 de 2012. Essa resolução ela vai regulamentar o funcionamento dos conselhos de saúde, tá? Especificamente para conselhos de saúde. E ela aponta 5 diretrizes para essa organização, funcionamento dos conselhos de saúde. Não esqueça, você tem 2 tópicos em legislação específicas para estudar isso para a prova da EBSER. Então, vamos lá. A Lei 8.142, acerca da definição de Conselho de Saúde. Então, com base nesta lei, acerca da definição de Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta. Pessoal, preste atenção. Lá no artigo 1º da Lei 8.142, eu vou anotar aqui para que você anote aí, certo? Nas suas anotações, no pedacinho de papel, no seu celular, o que você tiver à mão aí, é importante que você anote. Você vai ver que existem os 2 primeiros parágrafos desse artigo, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 1º, ele vai falar sobre conferência de saúde. Vai falar a periodicidade, ele vai falar qual é o objetivo de uma conferência de saúde. E no parágrafo 2º do artigo 1º, você vai ver o Conselho de Saúde também definido, tá? E a finalidade dos conselhos de saúde. Então, é especificamente sobre esse parágrafo 2º e os parágrafos em diante. Preste atenção, se você observar a lei, você vai ver que ela tem 7 artigos, a Lei 8.142. Desses 7 artigos, você precisa estudar os 4 primeiros. E o único que fala efetivamente de participação da comunidade é o 1º artigo. O 2º, o 3º e o 4º artigo, eles vão versar sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área da saúde, tá? Então, vamos lá, o item correto, o item A diz o seguinte: pode ser entendida, definição de conselho, pode ser entendida como a fiscalização direta da sociedade civil dos processos de gestão da coisa pública, a apropriação pela sociedade organizada dos meios e instrumentos de planejamento, de fiscalização e de análise e ações e serviços das ações e dos serviços de saúde. Vamos segurar isso aí e vamos no item B. Tem caráter permanente e deliberativa, um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Gente, olha aqui. Isso aqui, o item B, é copiado e colado, parágrafo 2º daquele 1º artigo da lei. No item A, ele está dizendo que é uma fiscalização direta da sociedade civil nos processos de gestão da coisa pública. Ela é direta entre aspas, por quê? Porque no Conselho de Saúde você tem um representante, tá? Que vai sim fazer essa fiscalização da coisa pública. Só que tem um detalhe muito importante no enunciado da questão. Ele está falando de acordo com a lei. E de acordo com a lei, especificamente o item B, com toda certeza, é o item da nossa questão. Item C, em caráter ordinária, deve ocorrer a cada 4 anos. Isso é conferência de saúde, está errado.
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão, isso é o preâmbulo da Lei 8.142, está errado, traz a possibilidade da sociedade civil interagir com o governo para estabelecer prioridades e definir políticas de saúde que atendam às necessidades da população, tendo como estratégia para sua viabilização os canais de participação social, também não está de acordo com a Lei 8.142. Então, você já entendeu, né? Você já entendeu que o enunciado, ele precisa ser muito levado em consideração na hora de você responder as questões, tá? Porque pode ser que você titubeie aí no gabarito da questão porque você não ficou atento ao que a questão estava pedindo. Então, o que ele está pedindo? Com base na Lei 8.142. Como é que nós vamos responder? Com base na Lei 8.142. Fechadão? Então, vamos lá. Olha só, conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde individual ou coletivo, voltados para a promoção, para a prevenção, para o tratamento e a reabilitação. Essas ações não se limitam àqueles procedimentos incluídos no grupo restrito da tabela CIESUS, ou seja, essas ações não se limitam somente ao que está na tabela do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS. Quando da implantação do piso destinado ao programa. A ampliação desse conceito, olha só, se torna necessária para avançar na direção de um sistema de saúde centrado na qualidade de vida das pessoas e de seu meio ambiente. Esta definição refere-se a qual nível de assistência à saúde ele quer o item correto. Olhe só, tenha cuidado, certo? Ele está falando que é um conjunto de ações que envolve promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, não está incluído no grupo de tabelas do CIESUS, não se limita a isso, ok? Existe um piso destinado a esse nível de assistência, a esse nível de complexidade, e ele ainda diz que esse sistema de saúde é centrado na qualidade de vida das pessoas e no meio ambiente. Pessoal, tá na cara que esse nível de atenção é a atenção básica. Concorda comigo? No item A ele fala vigilância epidemiológica e controle de doenças. No item B, assistência de média complexidade. Item C, assistência de alta complexidade. Item D, atenção básica. E o item E, programa DST-AIDS. Então, galera, é atenção básica com toda certeza. Inclusive, uma parte da definição da portaria 2436 aí, tá? Sobre atenção básica. Quarta questão diz o seguinte: a Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, a Lei 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. No seu artigo 198, cuidado, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Espera aí. Cuidado que o IBFC cometeu uma gafe aí, mas foi uma gafe das grandes. Sabe por quê? Porque ele referencia lá no começo, ó. A Lei 8.080, não sei o quê, 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 fala do preâmbulo. Aí depois ele continua no seu artigo 198. Calma aí. Quem está dentro do nosso edital que nós devemos estudar o artigo 198 não é a Lei 8.080. Quem está ligado aí no chat já se atentou. É a Constituição Federal, tá? Outra coisa, quando ele fala do caput do artigo 198 da Constituição, ele copia e cola aqui. As ações e serviços públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Ele está copiando e colando o artigo 198. Mas você que é um concurseiro perspicaz, você que é um concurseiro ou uma concurseira passada na casca do alho, você vai se deixar levar por um enunciado desse? Não, você vai responder, vai tentar entender o que a banca está te perguntando e você vai responder, vai entregar o gabarito, certo? O seu papel no momento da prova é entregue o gabarito. Então, quais são as diretrizes? É o DAP, ó, descentralização, ok? Atendimento integral e participação da comunidade.
Então, vamos lá. No item C, eu tenho um atendimento integralizado, descentralização e obrigatória participação da comunidade. Colocou esse nome obrigatório aqui, tá? Só para enfeitar, mas tá certo? Tá tudo certo, ok? Mas olhando com bons olhos, porque quem quiser olhar com maus olhos e quiser entrar com recurso, vai conseguir entrar com recurso. Se a questão iria ser anulada ou não, aí já é outra história, né? No item A ele fala rede, regionalização e hierarquização não são, universalidade, integralidade e igualdade também não, item D, hierarquização, descentralização e igualdade também não, descentralização, integralidade e equidade também não. Equidade nem está na Constituição e nem na Lei 8.080, mas é princípio do SUS. Então, de acordo com o artigo 198, tá aí, item C, de coisinha linda, a resposta da nossa questão, tá? Quinta questão, pessoal. Quinta questão. Vamos nessa. Só eu molhar aqui minha garganta para que a gente possa continuar. Vamos lá. Vamos fazer a quinta, né? A saúde, pela definição da OMS, é um completo bem-estar biopsicossocial. Ok, né? Então, a OMS desde 48 que define conceito de saúde, conceito ampliado de saúde aí dessa forma. Desta forma, é inegável que, diante desse contexto, existem inúmeros determinantes envolvidos com o completo bem-estar dos indivíduos. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta. Muita gente não sabe por onde estudar determinantes sociais da saúde, tá? E eu vou te dar 2 documentos aqui agora que você vai conseguir resolver, acho que 90% das questões sobre os determinantes que caírem na sua prova aí, de EBSER ou qualquer outra prova que você for fazer na vida. Presta atenção. Desde 2008, existe um relatório. Você vai lá no Google e busca relatório da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde. É só você colocar relatório CNDSS que você vai encontrar, ok? Baixe esse relatório, guarde, faça uma pastinha aí no seu computador e guarde esse relatório. Outro documento importante é esse documento aqui que eu vou te mostrar. Esse é um artigo, esse artigo é de 2007, mas esse artigo ele vai falar sobre os determinantes sociais da saúde. Ele é do Bus com Pellegrini, ok? Alberto Pellegrini, Paulo Bus, sanitaristas, escreveram e falaram sobre a saúde e os seus determinantes sociais. Digite isso aqui lá no Google que você vai encontrar esse artigo direto e baixá-lo na íntegra e dar uma lida nele. Por quê? Por que você está pedindo para eu ler artigo, professor, em prova de concurso? Porque eles estão tirando as questões daqui, desses textos, pessoal. Então, se eu estou dizendo que é importante que você leia esse pequeno artigo aqui, é porque as questões estão saindo daí, ok? Então, ele quer que, em relação aos determinantes, nós assinalemos aqui o item correto. O item A diz o seguinte: dentre os determinantes sociais da saúde encontram-se poluição do ar, aquecimento global, a segurança alimentar, entre outros determinantes. Cuidado! Quando eu falo em aquecimento global, em segurança alimentar, eu estou falando exclusivamente de determinantes sociais da saúde? Não, eu estou falando de determinantes ambientais, determinantes climáticos e tudo mais, ok? Item B. A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde define determinantes da saúde como fatores sociais, econômicos, sociais, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Isso aqui, essa definição está correta e essa definição foi justamente retirada daqui, galera, desse artigo, ok? Então, cuidado, cuidado, cuidado. Se você procurar nesse artigo, você vai ver copiado e colado essa definição de determinantes sociais da saúde. Item C. A Comissão Nacional sobre os Determinantes define determinantes como fatores ambientais, sociais e genéticos, né? Ele coloca só ambientais,
sociais e genéticos que englobam todo o espectro de vida dos indivíduos e influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco na população. Cuidado, não são só fatores ambientais, sociais e genéticos. Beleza? Definição é a de cima. Item D. Dentre os determinantes sociais da saúde encontram-se poluição do ar, habitação, situação de emprego e renda, ocupação, entre outros. Cuidado com isso aqui, tá bom? Item E. A Comissão Internacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde define determinantes como fatores fisiopatológicos de origem multivariada que influenciam a ocorrência de problemas de saúde, como, consequentemente, a morte, tá? Então, tá errado, né, gente? Tem nada a ver com os determinantes, com os preceitos dos determinantes. Então, copiado e colado daquele artigo que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, o item B é a resposta da nossa questãozinha de número 5. Fechado? Não esquece, ó. Olha o artigo, a saúde e seus determinantes, ok? Vamos na sexta? Sexta questão, vou seguir, tá? Sexta questão, essa daqui já é novidade, já é de RDC. Olha que questão interessante que eles colocaram na prova porque eles quiseram explanar aí as definições lá do início da RDC. Vamos lá ver o enunciado da questão. A segurança do paciente em serviços de saúde ela é prevista pela Resolução de Diretoria Colegiada, RDC, número 36, de 25 de julho de 2013, com o objetivo de instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Em relação à segurança do paciente em serviços de saúde, assinale a alternativa correta. Então, alternativa correta sobre segurança do paciente, ok? O item A, ele diz o seguinte, sexta questão. O dano representa um comprometimento da estrutura ou da função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo dano pode ser uma doença, uma lesão, um sofrimento, a morte, a incapacidade ou a disfunção, podendo assim o dano ser físico, ser social ou ser psicológico. Se você for lá no início da nossa RDC, você olhar as definições, eu acho que eu trouxe aqui, tá aqui, ó, todas as definições do artigo 3º da RDC 36, você vai ver que está copiado e colado o conceito de dano, que é o gabarito, item A, da nossa sexta questão. O item B diz assim, ó, as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde são componentes da garantia da qualidade que asseguram a oferta de serviços fora dos padrões de qualidade, não é dentro dos padrões, né? Como é que é boa prática e é fora dos padrões de qualidade? Tem que ser dentro dos padrões. Evento adverso é um incidente que resulta em benefício? Não, ele resulta em dano. Todo evento adverso, ele resulta em dano. Item D. A cultura de segurança representa um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, utilizando a culpa e a punição como oportunidade de aprender? Não utiliza a culpa e nem a punição como oportunidade de aprender com as falhas, né? A segurança do paciente não defende a culpabilização e a punição, pelo contrário, combate. Então, está incorreto o item D. E o item E, gestão de risco, corresponde à aplicação local e pontual de políticas, procedimentos, condutas e produtos na identificação, análise, avaliação e comunicação de controle de riscos e eventos adversos, que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, né? Então, gestão de risco não é aplicação local e pontual, é aplicação sistêmica, tá? Então, cuidado com essas palavrinhas que podem confundir a sua cabeça. É a aplicação sistêmica. Então, diante disso, gabarito é o item A de aprovação, gabarito que cobrou as definições, artigo 3º da RDC 36 de 2013, segurança do paciente. Não esqueça de revisar isso aí. Fechado, 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 fechado. Vamos para a nossa sétima questão. Mais uma questão do IBFC, mais uma questão de 2020. Agora, sobre a Lei 8.080, sobre controle social também. Vamos lá. Após a publicação das leis 8.080
em 8.142, a atuação da sociedade no sistema de saúde tomou outras dimensões, pois a partir daí a participação social foi ampliada, democratizada e passou a ser qualificada pelo controle social. Em relação ao controle social, analise as afirmativas abaixo e dê V para verdadeiro e F para falso, sobre o controle social, tá? Aí, a sétima questão, nós temos três itens e nós vamos analisar como verdadeiros ou falsos. Eu vou sair aqui da tela para não ficar na frente do texto. Combinado? Então, vamos lá. A partir do controle social, a sociedade começou efetivamente a participar da gestão do sistema de saúde. Ele está dizendo que foi a partir da participação da sociedade civil organizada nas políticas de controle social que esta sociedade começou efetivamente a participar da gestão do sistema de saúde, com certeza. E isso surgiu com o advento do Sistema Único de Saúde, tá? Que abriu as portas para que a sociedade pudesse participar das decisões e da gestão do sistema. 2. A população, por meio dos conselhos de saúde, passa a exercer o controle social, com certeza, por meio da representação dela dentro dos conselhos e conferências de saúde. E o último diz o seguinte: o controle social ocorre por meio da participação da população no planejamento das políticas, fiscalizando as ações do governo, verificando o cumprimento de leis relacionadas ao SUS e analisando as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo Estado no gerenciamento da saúde. Também está verdadeiríssimo. Os 3 itens estão verdadeiros e aí eu fico com essa alternativa aqui, que é o item E de esponja, tá? Da sétima questão. Vamos para mais uma, só lembrando que o IBFC, ele ama, pessoal, né? Sai do chat, pessoal que está me assistindo agora. O IBFC gosta desse modelo de questão de verdadeiro ou falso. Não esqueça que você vai encontrar esse modelinho aqui, ó. Esse que está aqui na sua tela de verdadeiro ou falso nas questões do IBFC, com toda certeza. Não só da parte de SUS ou legislação da EBSER, mas em toda a prova. 8ª questão, ela diz o seguinte: a criação do Sistema Único de Saúde representou um marco importante para a saúde pública no Brasil, pois apresenta um arcabouço jurídico-legal no campo das políticas públicas de saúde. Sobre a evolução histórica do SUS, analise as afirmativas abaixo e dê os valores V para verdadeiro e F para falso. Eu tenho aí quantas alternativas? Eu tenho 3 alternativas, ok? E vamos analisar. A primeira alternativa diz assim, ó: o marco da reforma sanitária, da reforma do sistema de saúde brasileiro foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, pensando em história, pensando em reforma sanitária, a 8ª foi o marco, né, da reforma sanitária brasileira, que ocorreu em março de 1988. Opa, cuidado! Olha como a data é importante. Na verdade, a 8ª conferência ocorreu em março, sim, de 1986. E teve como lema saúde, direito de todos e dever do Estado, né? Na verdade, foram diversos as temáticas trabalhadas, como financiamento, né? Como saúde como direito, mas nós temos saúde e democracia, ou saúde e democracia, como alguns chamam, o lema principal da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Mas o principal erro que dá para você identificar na hora que você olha para a questão é a data da conferência. A conferência aconteceu em 1986, então está falso, ok? Se está falso o primeiro, eu tenho aqui como opções o item D e o item A. Vamos no próximo. Os princípios e as diretrizes do SUS foram contempladas na Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, de setembro de 90, verdadeiro, ok? E o último, o SUS, portanto, não é composto somente por serviços públicos. Ele também é integrado por uma rede de serviços privados, ok? Principalmente hospitais e unidades de diagnose e terapia, que são remunerados por meio de recursos públicos destinados à saúde. Tá verdadeiro, sim, com toda certeza, é FVV. E nós temos aqui o gabarito da nossa questão de número
Número 8, questão item A de aprovação, de aprovado e aprovada na EBSER. Gente, a EBSER é interessante porque muita gente, ao longo do tempo, foi se convencendo de que a EBSER é um excelente concurso. E hoje é um dos concursos na área da saúde, quiçá o concurso mais concorrido, né? Perdão, pessoal. Beber uma águazinha aqui. É um dos concursos mais concorridos na área da saúde, em se tratando de boa remuneração, boas vantagens, número de vagas e tudo mais. Ok? Então, vamos continuar, que ainda tem questão de SUS e ainda tem legislação da EBSER. Aqui, o negócio é completo, tá? Aqui o pacote é completo. Vamos trabalhar aqui mais questões de legislação do SUS. E deixa eu só dar uma paradinha para dizer para vocês que a nossa preparação no nosso site, cursoms.com.br, está em promoção. Já me disseram hoje que eu poderia entregar aqui para vocês um presente, um cupom, 20% de desconto em preparação para a EBSER Amapá, banca IBFC. É só você digitar o cupom. Deixa eu colocar aqui o cupom para você. Olha só. Para você saber, ó, o cupom até o final de fevereiro, nós estamos em promoção com a preparação EBSER Amapá. O cupom é EBSER20, tudo junto, tá? Para você ter 20% de desconto nas preparações EBSER aí do cursoms.com.br. O pessoal da equipe vai colocar o link direto para vocês irem para o site e encontrar onde é que estão as preparações EBSER aí em Amapá. Belezinha? Então, pessoal, aproveita, tá? Aproveita que tem promoção. Sempre o Curso MS faz promoções, cupons, para que vocês possam adquirir as preparações com desconto. Olha só essa questão. A questão diz o seguinte. É previsto na Lei 8.080, em seu capítulo 6, do artigo 1º, sobre o subsistema de atendimento domiciliar. Nós temos especificamente, né, uma lei que foi inserida em 2002, na Lei 8.080, ou seja, uma alteração da Lei 8.080, que foi a inserção dessa Lei 10.424 de 2002, inserindo o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Não estou falando da Portaria 825 de 2016, que vai regulamentar o atendimento no domicílio, a internação no domicílio, ok? Estou falando especificamente dos artigos que falam na Lei 8.080 sobre atendimento e internação domiciliar, que dispõe sobre os atendimentos e as internações domiciliares no âmbito do SUS. Com base no exposto, assinale para mim o item corretinho. Então, vamos lá. Vou sair aqui da tela para que vocês possam ver. Vou aumentar a temperatura do ar, porque o estúdio está super frio, por isso que eu estou tossindo. Então, para que eu não fique tossindo aqui em cima de vocês, ok? E vocês não são obrigados a escutarem a minha tosse, eu vou... Pronto, minha gente, deu certo agora. Maravilha. Maravilha. É só para que eu possa... não tossir aqui para vocês. Vamos lá. Questãozinha. Que dispõe, com base no exposto, assinale a alternativa correta sobre o subsistema, né? Nós temos 3 subsistemas lá na lei, que é o subsistema de saúde indígena, que tivemos alteração agora, em 2020, com o início da pandemia. Temos o subsistema de atendimento e internação domiciliar, que é esse que nós vamos trabalhar aqui. E nós temos o subsistema de acompanhamento durante o pré-parto, parto e pós-parto imediato. Beleza. Item A, questão de número 9. Na modalidade, olha só, de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Show de bola, tá copiado e colado.
Lá no iniciozinho do subsistema, nós já temos essa afirmação, está correta. Item B. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem os procedimentos médicos e de enfermagem, não havendo, necessidade, entre outras áreas, para este tipo de cuidado. Pelo contrário, está desfazendo o que disse o item A, que eu já disse até que estava correto, né? Item C. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes exclusivamente médicas? Não, gente, é equipe multiprofissional, tá? Que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Essa segunda sentença está correta, mas a primeira não. Então, não é o item C. Item D. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família. Não, a indicação é médica, tá? Do médico, sem a concordância com a equipe médica. Tem que ter a concordância do paciente e da família. Então, tá errado. Item E. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a necessidade da concordância do paciente ou da sua família. Sem não. Tem que ter a concordância do paciente e da família. Então, confirmando o gabarito, item A de aprovação e dá uma revisada no subsistema aqui, que eu coloquei na sua telinha, ó. No seu material tem toda a Lei 10.424 do subsistema. Artigo 19I, né? Parágrafos 1º, 2º e 3º. Tá aí todo o subsistema de atendimento e internação domiciliares. E vamos para a 10ª questão. 10ª questão. E depois, vamos para onde? Vamos para a legislação da EBSER, tá aqui. Finalizamos o SUS. Vamos para a legislação da EBSER, que muita gente tem muita dúvida, tem documentos novos, né, aí sendo cobrados, mas nós vamos fazer questões específicas e te dar dicas especiais sobre a legislação da EBSER para a EBSER Amapá e outros concursos EBSER que vão vir com toda certeza por aí. 10ª questão. O contrato organizativo da ação pública da saúde. Opa, quando fala de contrato, eu já vou lembrar de um documento específico que sempre caiu na EBSER, que é o decreto 7.508. É previsto no decreto. Acerca desse contrato, assinale a alternativa incorreta. Ele quer o item incorreto, ele não quer o correto. Cuidado que de vez em quando o IBFC pede o item incorreto. Então não confunda, não caia nisso aqui, porque você não pode perder questão porque não prestou atenção no enunciado, tá? O item A diz o seguinte: o Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do contrato organizativo da ação pública da saúde. Muita gente erraria. Se não me engano, é o artigo 40 que fala: o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS é quem fará o controle e a fiscalização do contrato. Então, está incorreto. Opa! Incorreto o item A, já marquei aqui, porque é isso que eu quero, ok? Item B, a humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento de metas previstas no contrato, está correto, copiado e colado. O contrato organizativo da ação pública da saúde observará diretrizes básicas para fim de garantia da gestão participativa, como estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços como ferramenta de melhoria, ok? As normas de elaboração e os fluxos do contrato serão pactuados pela CIT, cabendo à Secretaria Estadual coordenar a implementação do contrato, tá correto também. Os partícipes incluirão dados sobre o contrato no Sistema de Informação em Saúde, organizado pelo Ministério, e os encaminhará ao respectivo conselho para monitoramento, também está correto. Item A é a resposta incorreta, é o gabarito da nossa questão. Olha só te mostrar aqui onde é que tem essa história de acompanhamento e avaliação do contrato. Tá aqui, é realmente artigo 40. Ó. Artigo 40, o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de um serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do contrato. Não é o Conselho Nacional de Saúde, como diz a questão, tá? Então, não tem segredo não, galera. É estudar este capítulo aqui, do artigo 33 até o artigo 41, que vai falar só do contrato organizativo, desse
arcabouço, desse documento jurídico que vai dar responsabilidade jurídica para os entes de uma região de saúde acerca, né, das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. E, a partir de agora, nós vamos falar de legislação da EBSER. Vou logo mostrar para vocês o que é que vai cair na sua prova, o que é que você precisa se deter, tá? Então, vamos lá. Olha só, olha aqui o que é que está aparecendo na sua tela. É o conteúdo, tá? Que já foi retificado do edital da EBSER Amapá. Nós temos 4 tópicos. 4 tópicos. Lei Federal 12.550, ok? Que sempre caiu e sempre cai. O Estatuto da EBSER, que ele já foi atualizado algumas vezes, e o último que nós temos é o de 2020, belezinha. Código de Ética e Conduta da EBSER, segunda edição, também a versão de 2020. E nós temos o Regulamento de Pessoal, que é a grande novidade aí, né, que está caindo na prova da EBSER Amapá, e vai cair também nas próximas provas, com toda certeza, da EBSER, que é o que nós temos de mais novo, de mais diferenciado em relação à legislação específica aplicada à EBSER na prova, ok? Agora vamos para as questões. Antes de eu especificamente ir para as questões com vocês, eu queria explicar direitinho esses conteúdos mais novos que estão caindo na legislação específica da EBSER, ok? Por exemplo, o Estatuto da EBSER, a versão que vocês vão estudar é a versão de 2020. É uma versão que ela tem 108 artigos. Professora, eu preciso estudar tudo? É bom que você estude tudo, tá, pessoal? Não negligencie conteúdos, porque uma questão te coloca ou te tira da vaga. Então, é importante que você estude tudo. Claro que você precisa ter uma orientação, que você precisa ter, né, um foco específico, uma ajuda de um cursinho, uma ajuda de um bom professor que vá lhe orientar sobre os assuntos que mais aparecem em relação a cada documento desses. Mas é importante que você estude, não tem como fugir do estudo. Então, são 108 artigos divididos em 16 capítulos, tá? Mas só lembrando que a versão que você vai estudar é a versão de 2020. A Lei Federal 12.550 é a lei que já existe de criação da EBSER, é uma lei muito importante que com certeza vão vir com questões na sua prova. Temos também o Código de Ética e Conduta da EBSER, ok? A segunda edição dele, que eles estão pedindo, que também é a edição do ano de 2020, tudo aqui é 2020, tá? E, além disso, nós temos o Regulamento de Pessoal, que são 70 artigos, ok? E foi publicado em dezembro de 2020, ou seja, é um documento novíssimo e que vai vir com questões na sua prova. De todos esses, professor, o que é mais fácil? Eu ir na sequência? Eu indico que você vá na sequência que eles colocaram. Por quê? Porque a sequência é entendível, a sequência é lógica. Primeiro você cria a empresa, entende no geral, depois você regulamenta o funcionamento da empresa, aí vem o estatuto, depois você entende sobre código de ética e conduta dos profissionais que vão trabalhar na EBSER, você no caso, e por fim, você vai entender do regulamento, as penalidades, né, em relação aos estágios, em relação a toda a parte de capital humano, de recursos humanos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tá? Toda essa regulamentação está aqui nos 70 artigos desse regulamento de pessoal de dezembro de 2020. Então, vamos lá, vamos resolver questões que nós, com certeza, iremos abrir mais ainda a mente vendo como a legislação da EBSER cai nas questões de prova. Olha a questão de número 11. Ela diz o seguinte: a Lei Federal 12.550, de 15 de dezembro de 2011, ou seja, a questão já é sobre a lei de criação da EBSER, tá? Autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu as suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas na legislação, analise as afirmativas abaixo, marcando V para verdadeiro ou F
para falso. E aí eu tenho aqui, certo? Os itens VF, que nós vamos marcar, e eu tenho aqui o artigo 4º, que são as competências da EBSER estabelecidas nessa Lei 12.550, que é sobre isso. É sobre isso a questão. Então, vamos lá. Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais, a competência, né? Hospitais universitários e federais e outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único, com gestão de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas. Tá certíssimo, pessoal, tá certíssimo, tá verdadeiro o primeiro item. Ele diz assim no segundo, apoiar a execução de planos de ensino. Vamos lá, olha aí, ó. Apoiar, olha o inciso 3 aqui, ó. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária a essa execução, em especial na implementação das residências médicas multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Vamos aqui. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais e de ensino superior e de outras instituições congêneres. Beleza, tá certo, até aí, né? Cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação. Ok. Em especial, na implementação das residências médicas e multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o poder executivo. As áreas devem ser estratégicas para o poder executivo ou estratégicas para o sistema? Então, é importante que o sistema necessite disso ou é importante que o poder executivo necessite disso? Com certeza, estratégicas para o SUS, pessoal. Está aqui na questão, por isso que eu quis ler na íntegra para você entender aonde está o erro. É fácil isso? Não é fácil você identificar, mas é possível, tá? Então, é falsa segunda. Então, temos aí VF. VF. Então, só pode ser o item C ou o item B de bola. Concorda comigo? Vamos nas demais. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. Tá verdadeiro isso aqui, copiou e colou. E o último, prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas. Tipo de pesquisas? Pesquisas básicas, pesquisas clínicas, aplicadas nos hospitais universitários federais e as outras instituições congêneres. Olha só, também copiado e colado. Então, é VF, VV. Olha aí, item B de bola é a resposta da nossa questão. Ele quer, a alternativa que apresentasse a sequência correta de cima para baixo, tá? Então, para você revisar, tá aí as competências da EBSER segundo a Lei 12.550 de 2011. Vamos para mais uma questão. Em conformidade com o que dispõe a Lei 12.550 de 2011, no tocante aos recursos, olha aí, outro artigo. Agora o artigo vai versar sobre os recursos. Assinale a alternativa incorreta. Agora eu quero o incorreto acerca dos recursos da EBSER. As receitas decorrentes de alienação de bens e de direitos são recursos da EBSER? São. Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado também está corretíssimo. Receitas decorrentes de acordos e convênios que ela realizar com entidades nacionais e internacionais também está correto, tá? Recursos oriundos de dotações consignadas do orçamento da União, dos estados e dos municípios. Olha só, opa, eu vou olhar aqui, tá? Recursos oriundos de dotações consignadas. Olha aí, da União, dos estados e dos municípios. Cuidado, os recursos de dotações consignadas só poderão ser considerados como recursos da EBSER se eles forem do orçamento da onde?
da União. É o primeiro inciso. Então, ele está falando União, estados e municípios não. Então, o item D é o item incorreto. Item E, e as receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações. Está correto também. Só para você revisar, artigo 8º, Lei 2.550, que vai falar aí dos recursos da EBSER, ok? Questão de número 13, vamos nessa. No capítulo 16 do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSER, analise as afirmativas abaixo e dê os valores V para verdadeiro e F para falso, ok? Cuidado aí, pessoal. Por quê? Porque essa questão, ela é meio adaptada. Ela é adaptada por quê? Porque nós não estamos falando da última versão do Estatuto Social. Nós estamos falando aqui na questão da versão anterior. A última versão é a versão que cai na sua prova, tá? Então, não seria o capítulo 16. O capítulo 16, eu acho que é disposições finais e transitórias do Estatuto. Hoje, o capítulo 16, o capítulo que fala sobre a auditoria interna, se não me engano, é o capítulo 14. Tá aqui, ó. Se não me engano, não. Tá aqui, ó. Capítulo 14 vai falar na sua segunda sessão sobre a auditoria interna, ok? Então, mas de qualquer forma, dá para responder? Dá, só mudou ali um pouquinho o capítulo, mas a informação que tem é a mesma, ok? É a mesma. Então, vamos lá. Compete, verdadeiro ou falso? Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa? Olha aqui, gente. Executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa, tá verdadeiro o primeiro item, ok? Segundo, cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Propor as medidas, olha o inciso 2, propor as medidas preventivas e corretivas de desvios detectados. Tá correto aqui? Tá correto aqui, então é VV, ok? Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo. Preste atenção aqui no terceiro inciso. Verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, ok, tá? Tá aqui. Tribunal de Contas da União e Conselho Fiscal. Tribunal de Contas do Estado, já errou, e Conselho Executivo, não, já errou, seria o fiscal. Além desses dois erros aqui, nós temos ainda acrescido aqui o Ministério da Saúde, que não existe lá, tá? Tá falso, então, é VF, item B de bonitinha, é a resposta da nossa 13ª questão, Estatuto Social da EBSER. Mais uma questão agora, essa aqui vai falar do Código de Ética e Conduta da EBSER. Desses documentos todos, eu considero a lei e o Código de Conduta os documentos mais tranquilinhos da gente estudar, tá? Para acertar qualquer tipo de questão. Vamos lá. 14ª diz o seguinte: de acordo com o capítulo 3 do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao artigo 6º, sobre os princípios e valores, norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta. Então, a 14ª, que é o item incorreto. O item A. Os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos, no âmbito interno e externo. Sim, os valores e os compromissos devem ser vistos, né? Devem estar refletidos nos relacionamentos tanto interno quanto externo da empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSER, está corretíssimo. A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento das suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser
sempre protegidos por todos os colaboradores, tá certíssimo, tá? Também está nos princípios éticos e morais, nas condutas do Código de Conduta e Ética da EBSER. Item C, a propriedade intelectual, olha só, a propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às suas ideias, à criação desenvolvida internamente ou em parceria, e inclui sua marca, as patentes, os direitos autorais, registros de software, dentre outros. Todos são considerados propriedades intelectuais. Então, tá verdadeiro também. O item D, os valores e compromissos da empresa, com base em seu patrimônio capital e intelectual, não são regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta. Pelo contrário, né? Os valores e os compromissos são regidos por aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base administrativa e executiva. Aí está errado e ficou fácil identificar, né? E o item E, deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, dos desvios ou da utilização para benefícios pessoais. Está correto? Eu quero o item. Eu não, né? O examinador aqui, o IBFC, quis o item incorreto, deu para identificar de cara, mas está aí, ó. Capítulo 3 do Código de Ética e Conduta dos empregados da EBSER, artigo 5º, vai falar tudo que estava lá na questão, tá bom? 15ª questão, é só para você revisar. O Código de Ética e Conduta da EBSER baliza os princípios e valores requeridos pela empresa, sob responsabilidade de uma comissão chamada Comissão de Ética da EBSER, tá? Então, você vai ver lá que nós temos um artigo que fala especificamente da Comissão de Ética da EBSER em relação à Comissão de Ética, analisa as afirmativas abaixo e dê valores para V para verdadeiro e F para falso. Então, ele quer saber sobre a comissão especificamente de ética. Eu vou aonde, professora? Você vai lá no artigo 26 do Código de Conduta e você vai ver o caput do artigo e os parágrafos posteriores, que eles vão todos falar sobre a comissão de ética. Compete, o primeiro aqui, ó, compete à comissão de ética, 15ª questão, compete à comissão de ética a divulgação, a implementação e a atualização do código. Então, é da responsabilidade da comissão de ética a atualizar, implementar e divulgar o Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento de conduta ética. Tudo isso é competência da Comissão de Ética, tá verdadeiro, tá, pessoal? Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a comissão pelos canais de comunicação indicados na intranet e na internet, sendo assegurado parcial sigilo. Opa, parcial sigilo não existe isso, né? Ou o sigilo é total ou não existe sigilo. Então, tá errado aqui por causa dessa palavra parcial. E confidencialidade das informações. Era para ser sigilo total. Então, tá falso aqui. A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSER ou não. Sim, a EBSER sempre deu essa possibilidade em todas as suas versões, edições do Código de Conduta Ética dos seus profissionais, tá? Então, tá verdadeiro. VFV, então, gabarito aqui, item A de aprovado e aprovada. Vamos falar de Assembleia Geral lá do início do nosso estatuto, né? Assembleia Geral que já foi uma grande novidade de 2020, 2019 para cá. Vamos lá falar sobre a Assembleia Geral, o que o IBFC já cobrou de Assembleia Geral na nossa prova. A Assembleia Geral é um órgão máximo da EBSER, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Então, pensa em órgão da alta hierarquia da EBSER, o órgão máximo da EBSER, pense sempre em Assembleia Geral, tá? Em relação à Assembleia Geral, não pense em Conselho de Administração, pense em Assembleia Geral. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta. Primeiro item, item A. Diz o seguinte, as deliberações serão registradas, ou seja, as decisões na Assembleia serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário,
na verdade, não podem ser lavradas, devem ser, né, ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa. Olha aí, pessoal. Ele está dizendo que as deliberações serão registradas. Olha o artigo 11 aqui do nosso estatuto. Ele diz o seguinte: as deliberações serão registradas no livro de atas, que pode ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas em sítio eletrônico oficial atualizado. Ele está dizendo aqui, serão divulgadas exclusivamente na versão impressa do Diário Oficial da União. Está incorreto. Item B da questão 16. Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo presidente da União ou pelo substituto que esse vier a designar. Então, os trabalhos da Assembleia são dirigidos pelo presidente da União. Perdão, pessoal. Presidente da União. Não, olha o parágrafo 1º aqui do artigo 8º. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração da EBSER. O presidente da União, não. Ou pelo seu substituto, que esse vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral, ok? Então, está incorreto também o item B. Item C. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário. Vamos ver aí de quanto em quanto tempo será realizada a Assembleia Geral. Olha só, a Assembleia Geral será convocada, as pautas serão constituídas exclusivamente de assuntos constantes. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui de quanto em quanto tempo, né? Ah, tá aqui, é o primeiro artigo, é o artigo 8º. Perdão, pessoal. A Assembleia Geral será feita uma vez por ano, né? Nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberações de matérias previstas em lei e extraordinariamente sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições desse estatuto social exigirem, tá? Ele está dizendo que vai ser feita 2 vezes por ano, não, é anual, então está errado. E extraordinariamente sempre que necessário, não é bem assim, tem lá as condições. Item C está incorreto. Item D. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo ou pelo Conselho Fiscal. Olha só. Vamos lá. Continuando. Ela é composta pela União, ela será convocada. Deixa eu olhar aqui, ó. Aqui, artigo 10, aqui, convocação da Assembleia Geral. A Assembleia Geral será convocada pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto. Então, o que a questão está dizendo lá? A Assembleia será convocada pelo Conselho Executivo, presidente do Conselho de Administração, tá? Ou pelo substituto que esse vier a designar, ressalvadas as exceções previstas na lei. Beleza? Então, tudo errado aqui, item D. Só sobrou o item E. E eu vou segurar aqui ele e vou marcar. A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Artigo 9º fala isso, ficou aqui em cima, mas dá para a gente enxergar. A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela PG da Fazenda Nacional, nos termos do Decreto-Lei 147 de fevereiro de 67. Ok? Então, correto o item E, gabarito da nossa questão. Fácil? Não, mas você vai conseguir responder, porque você acabou de ver aqui um resumo de Assembleia Geral grande, tá? E excelente. Vamos lá. 17. De acordo com o Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização da EBSER, de atuação colegiada individual. Sobre o Conselho Fiscal da EBSER, assinale a alternativa. Novamente aqui o IBFC cobrando o item incorreto, né, gente? Então, vamos lá. Sobre Conselho Fiscal. Onde é que tem Conselho Fiscal no Estatuto? Lá no capítulo 9, que vai falar do Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal, ele quer o incorreto, 17 o incorreto, então vamos atrás do item incorreto. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros. Sim, efetivos e seus suplentes, tá? Verdadeiro, 3 membros, tá? Item B. A eleição para os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal ocorre pela Assembleia Geral, também está corretíssimo. Item C de casa. C de casa. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal elegem o seu presidente, beleza? E o item D diz assim: o prazo de atuação do Conselho Fiscal é de 3 anos, permitidos no máximo 2 reconduções não consecutivas. Espera lá. Olha só, o prazo, olha o artigo 60. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, ok? Permitidas no máximo 2 reconduções consecutivas. Ele colocou aqui 3 anos, não são 3 anos, são 2 anos, permitidos no máximo 2 reconduções consecutivas. Então, está incorreto o item D e o item E. O membro representante do Ministério da Fazenda deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Então, quando ele fala aí, ó, olha aqui, ó, no parágrafo 1º, o membro representante do Ministério da Economia e Fazenda deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública, ok? Tá correto? Incorreto aqui realmente é o item D de dado, que é a resposta, tô na frente, né? Isso aí, pessoal. Só lembrando mais uma vez, nosso curso da EBSE é completo, no site está de promoção. O cupom é só você digitar lá na aba cupom, né? cursoms.com.br. Escolhe lá o curso que você quer, digita lá, da EBSE, é claro, digita EBSE 20 e garante aí 20% em qualquer preparação da EBSE, tá bom? Amapá e BFC é a banca. E vamos na questão 18. Questão 18 diz o seguinte: lê abaixo o inciso 4º do artigo 4º da legislação da EBSE. Na verdade, a legislação é tão vasta, né? Ele está falando aí de qual legislação, mas temos como responder porque é com base na Lei 2.550. Cabe à EBSE prestar serviços de apoio à geração aí tracinho, em pesquisas básicas, clínicas aplicadas nos hospitais particulares, aliás, nos hospitais tracinho, federais e em outras instituições congêneres. Nós, inclusive, resolvemos uma questão muito parecida que caía isso aqui, tá? Agora ele só mudou o formato de cobrança aí, mas é praticamente a mesma coisa. Na verdade, olha o que ele está dizendo. Cabe à EBSE prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas aplicadas nos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres, ok? Então, o item C é a resposta da nossa questão. Questãozinha fácil, né, meu povo? Então, fácil, merece até um like esse vídeo, só por essa questão fácil. E vamos na 19ª, é a nossa última questão, não esqueça. Olha, estudar para EBSE, primeiro, é estudar com antecedência. Então, se você não começou a estudar e está pensando em fazer esse concurso, em prestar esse concurso, comece a estudar. Se você não começou a estudar para a EBSE e pensa em futuramente fazer um concurso para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, seja em qual estado for, no seu ou em outro estado, comece também a estudar, porque temos aí uma diversidade de conteúdos, temos aí que percorrer um longo caminho até a aprovação, combinado? Então, não esqueça de seguir o curso MS, a Prof. Michele Sampaio nas redes sociais e não esquece de aproveitar o cupom EBSE20, que está com 20% de desconto. E vamos lá na nossa última questão. Queria agradecer, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais aula por aí, tem muito mais legislação do SUS, legislação da EBSE, novidade aí no curso MS nesse canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. O Estatuto Social da EBSE apresenta seus objetivos sociais,
com base nas leis e diretrizes vigentes. Em seu artigo 19, ou seja, o artigo 19 do Estatuto, ele deixa claro sobre a situação de candidatura e mandato público por ocupantes dos órgãos de administração. Sobre este tema, né, sobre a candidatura a mandato público de ocupantes dos órgãos de administração. Assinale a alternativa novamente. Olha aí, pessoal, estou batendo nessa tecla e muito. Incorreta. O item A diz o seguinte: durante o afastamento por candidatura a mandato público eletivo, o interessado receberá sua remuneração até a data do registro da candidatura. Não, cuidado, viu? Ele não fará jus à remuneração. Olha aqui, parágrafo único do artigo 104, disposições finais e transitórias do Estatuto atualizado. Durante o período de afastamento referido no caput, não será devida qualquer remuneração ao membro do órgão de administração, o qual perderá o cargo a partir da data do registro da candidatura. Certo? Então, está incorreto o item A. Item B. Durante o período de afastamento não será devida qualquer remuneração ao membro ao membro do órgão de administração. Beleza. É incompatível com a participação nos órgãos de administração deve ser a candidatura a mandato público administrativo, tá? Eletivo, perdão. Administrativo não. Opa, cadê a caneta, minha gente? A caneta saiu aqui. Eletivo. O interessado à candidatura a mandato público deverá requerer seu afastamento do cargo administrativo, beleza? E o interessado à candidatura do mandato público deverá requerer seu afastamento sobre pena de perda do cargo, a partir do momento que ele tornar pública a sua pretensão à candidatura. Então, o único incorreto realmente é o item A de aprovação. E eu espero que vocês continuem conosco, continuem estudando, vá estudar, decida estudar, porque 2022 tem muita vaga de concurso, tem muito concurso vindo por aí, ok? Então, até o próximo vídeo, até a próxima live. Obrigada, pessoal do chat, pessoal que está aí estudando já, começou o ano e as pessoas estão focadas na aprovação. Muito obrigada pela presença e continua aí, força, que vai dar tudo certo, que tem uma vaga esperando por você, ok? Um abraço. Bom, gente, meu nome é Lohana, eu sou enfermeira, eu colei grau ano passado. E aí eu já achava isso de concurso, assim, algo longe, muito fora da realidade, né? A gente vê alguém concursado e fala, nossa, sensacional, incrível, como foi que essa pessoa conseguiu esse milagre? E aí eu comecei pelo IJF, comecei a estudar 3 meses antes. Eu sabia que não era um tempo, assim, adequado, mas precisava dar o primeiro passo, né? E aí já aproveitei que depois do IJF teve o do Leonardo da Vinci. Do IJF eu não cheguei a ficar nem nos classificáveis, né? Faltou pouquinho para chegar nos classificáveis, mas não cheguei a ver meu nome. Aí foi o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci fiquei nos classificáveis, mas eu fiquei muito longe, né? Só consegui ver meu nome, fiquei muito feliz, mas não fiquei, assim, numa posição boa, né? E aí dei um tempinho para descansar mais, assim, a mente, né? Para voltar aquela empolgação e começar a estudar de novo. Então, assim, se for dizer um tempo que foi ali por volta de 1 ano e meio de estudos, né? Mas voltado para a FunSaúde foi realmente desde janeiro. Eu não pensava em outros concursos. Eu pensava, a gente já sabia que ia ter o FunSaúde, né? E não esperar também sair o edital, porque o que a gente escutava? Pode ser a qualquer momento. A previsão era que fosse no primeiro semestre. Então, eu preciso começar com antecedência para poder ter essa base logo para quando sair o edital, focar realmente no que está lá no edital, né? Já vou ter uma base, então vou conseguir fazer esse foco, né? Então, assim, a princípio, como eu estudei com muita antecedência, né? Desde janeiro, então, o que foi que eu pensei? Eu vou começar ali pelo básico do básico do básico. Então, eu comecei ali pela história da saúde. Comecei ali pelo básico do básico. E fui indo devagar, né? Aí, quando foi saindo o edital, quando já estava assim mais próximo, né?
eu tentei ir focando nas coisas assim que iam caindo mais, né? Que a gente escutava que caíam mais assim em concursos e tal. Eu nunca me senti completamente preparada. E eu pensava, meu Deus, isso era quantidade, era período, tempo, tudo. Era uma coisa assim que eu pensava, meu Deus, eu poderia ter estudado mais isso, né? Mas eu não desistia. E voltava. Aquela ali era a oportunidade da minha vida. Então, não tinha que deixar aquilo mexer com a sua cabeça, né? No dia da prova, eu peguei a prova, virei a prova ao contrário e comecei pelas questões específicas. Específica SUS, fiz o intervalo, aí eu fui para português, matemática e atualidades. A ideia principal, na verdade, era começar por matemática, porque eu queria começar pela parte que eu tinha mais facilidade, né? Que eu considerava que eu tinha um pouco mais de facilidade. E, enfim, tava nervosa demais, gente. Como eu passei por 3 fases, né? Digamos assim, eu passei naquela que eu não consegui ficar nem nos classificáveis, fui também para a fase que eu fiquei nos classificáveis, mas eu fiquei lá longe, e também nessa que eu consegui a aprovação, né? Na primeira fase e tudo mais. A sensação que eu tive quando eu não consegui nem os classificáveis foi tipo, nossa, mas se eu tivesse visto mais isso e isso, talvez eu tivesse conseguido mais aqueles pontinhos para ficar pelo menos nos classificáveis. E aí dá aquela tristeza, porque você não conseguiu, porque você se esforçou, porque você estava estudando e não conseguiu o resultado. Mas não desisti, né? E aí passei pela segunda emoção, que foi de ficar nos classificáveis, mas eu fiquei lá longe. E nos classificáveis, a princípio, assim que eu vi, eu fiquei, nossa, que felicidade, fiquei nos classificáveis, né? Vi meu nome de alguma forma ali. E aquilo eu não vi como um ponto negativo. Ah, mas você não ficou nem perto e você também não ficou na quantidade de vagas. Mas eu vi meu nome ali, então eu via que eu estava subindo degraus, entendeu? Eu estava conseguindo desenvolver. Então eu pensei, pode ser que o próximo já seja o da aprovação. Então, continue estudando. Eu acho que você não desistir, você vai passar por muitos. Mas vai chegar um momento que você vai conseguir. Gente, não vai ser em vão. Tudo que você está estudando não vai ser em vão. Não vai. Você vai ter aquela recompensa, eu tenho certeza. Se você se esforçar, você vai conseguir. Não vai ser em vão. Eu digo que a minha aprovação foi eu e minha mãe. Enquanto eu estava estudando, minha mãe estava orando. Então, assim, na sua fé, no que você crê, saiba que é muito importante, né? Então, a minha mãe foi essencial. Ela orava, ela nem me dizia que ela orava para que eu ficasse no primeiro lugar. Então, quando eu passei, né, que eu vi meu nome lá em primeiro lugar, que eu nem acreditei, tava lá minha mãe dizendo, Lohana, você não sabia, mas eu orava para Deus pelo primeiro lugar. E eu consegui o primeiro. Então, assim, se também não foi mérito dela, da oração dela e de Deus agindo,